Esperança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Graça e paz, irmãos. Fico feliz em estar participando dessa proposta, né, da nossa UPH, em compartilhar da palavra de Deus, e agora com o tema, né, dessa temporada, os desafios da obediência. Então, creio que todos nós enfrentamos esses desafios e muitas das vezes nos arrependemos das nossas escolhas e decisões que tomamos, né? Portanto, o que determina a nossa obediência a Deus são as escolhas que fazemos. E todos os dias tomamos decisões, seja no campo profissional, no lidar com a família, nos nossos relacionamentos sociais, nos negócios, não é? Podemos afirmar que as escolhas de hoje determinam as coisas do amanhã. Ou seja, os resultados e consequências virão. Pergunto, estamos tomando decisões debaixo, né, da vontade de Deus ou da nossa própria vontade? E aí eu gostaria de ler a passagem que está no livro de Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 a 49, onde Jesus nos ensina e nos exorta a ouvir e a obedecer. Então, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não sabeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína dessa casa. Vemos nessas palavras, meus irmãos, de Jesus, um questionamento que, como sempre, vai direto ao ponto, que está lá no versículo 46, que diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Irmãos, o que um pai espera de um filho? Obediência, não é? Então, se cremos que Deus é nosso Pai, Senhor das nossas vidas, o que Ele espera de nós? Obediência. Se nossa vida estiver firmada na rocha, que é Jesus, Deus estará nos sustentando nos momentos difíceis, nas tempestades da vida. Uma realidade que todos nós enfrentamos é o conflito entre desejo pessoal e o dever espiritual, que é obedecer a Deus. E a Bíblia nos encoraja a confiar em Deus, buscar suas orientações e permitir que o Espírito Santo nos ajude a superar essas lutas internas. São momentos que requer que deixemos de lado os nossos próprios desejos e planos para seguir a vontade de Deus. Vemos em Mateus 26:39 o exemplo de Jesus, quando ele ora ao Pai. E por ser Deus e homem, experimentou esse conflito e cumpriu a vontade do Pai. Jesus enfrentou esse desafio e obedeceu ao Pai. Mesmo diante do sofrimento e da morte, né, e da morte de cruz, vamos ler o que diz. Está lá Mateus 26:39. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A obediência a Deus, meus irmãos, é um tema desafiador. E se queremos ter uma vida plena com Deus, precisamos de fé, disciplina e confiar que Ele é quem nos capacita, acrescentando sabedoria e discernimento no nosso agir. Em muitas situações, somos desafiados. Por exemplo, num desafio da pressão social, no seu trabalho, na sua vizinhança, né? Na família. E poderemos citar aqui o caso de Noé, né? A história de Noé, que era um homem obediente a Deus, que confiou em Deus e não questionou, mesmo quando a ordem parecia absurda, né? Construir uma arca.
sem recursos, sem habilidade, num ambiente desértico, né? E um homem de fé que confiou na promessa e na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, e sofrendo todas as pressões da sociedade corrupta da época dele, né? O desafio das incertezas, né? A obediência pode exigir fé em situações incertas ou difíceis que enfrentamos, confiando que Deus tem um plano maior para nós. A obediência pode exigir sacrifícios e renúncia, como deixar para trás coisas que amamos ou valorizamos. A obediência também é um ato de amor e devoção a Deus. Quando obedecemos a Deus, estamos demonstrando nosso amor e compromisso com Ele. E como disse Jesus, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Lá em João 14,15. A obediência é um ato de confiança e fé em Deus. Quando obedecemos a Deus, estamos confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o porquê de certas coisas. Conforme o profeta Isaías, no capítulo 26, 4, disse: Confiei no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A obediência, meus irmãos, não é sempre fácil. Muitas vezes enfrentamos desafios e tentações que nos levam a questionar a vontade de Deus. E é aí que precisamos lembrar da promessa de Deus de estar conosco e nos dar força para superar esses obstáculos. A promessa está lá descrita no capítulo 14 de João, né, onde Jesus diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Bom, irmãos, que o Senhor possa estar acrescentando aos seus corações e que o Senhor possa estar abençoando a todos. Grande abraço.